Professor, o América sofreu na forte marcação do Retrô, Marquinhos Santos. Boa noite a todos. Marco, muito bem observado, né? O Itamar tem essa característica, seus times são muito bem organizados defensivamente, com muitas perseguições, né, individuais, com muitos encaixes individuais, e o primeiro tempo que nós também foi abaixo, né? Nosso primeiro tempo nós não conseguimos jogar no entrelinhas, tivemos dificuldade de construção. Eles montavam ali uma linha de 6 quando nós estávamos com a posse de bola e esperava o jogo do nosso erro, para que pudesse nos atacar, né? Um time que tem experiente, um time que tem qualidade, um time que tem força, um time que sabe, matreiro, sabe jogar esse tipo de jogo. Mas o nosso time no segundo tempo foi a postura que nós temos que ter, né? O primeiro tempo abaixo e um segundo tempo que nós poderíamos ter até virado o placar pelo número de oportunidades criadas. Tomamos o gol, tivemos que nos expor, demos alguns contra-ataques para a equipe do Retrô, mas mesmo assim tivemos postura, tivemos atitude, tivemos uma organização melhor e faltou ali talvez uma melhor decisão da última bola, né? Tivemos acho que 3 ou 4 escanteios que a bola foi raspada na primeira trave, faltou um pouquinho acreditar na segunda trave, mas o grupo está de parabéns por aquilo que fez no segundo tempo e está em aberto, né? Das decisões de qualquer jogo eliminatório, como é realizada a segunda fase aí da série D, tem essa característica. Eu acho que se nós analisarmos aí dentro da rodada, com certeza, se for ver, vai haver muitos empates. Depende de jogar dentro, fora, é o detalhe. São jogos decisivos, duas grandes equipes. Eu gostei da equipe do Retrô, gostei da nossa equipe. Posso dizer que muito, mas muito possivelmente o campeão da Série D possa estar saindo desse confronto e que seja nós, que sejamos nós, né? Nos preparar bem para esse segundo jogo na casa deles, eles vão ter que sair mais, eles vão ter que se expor mais, e aí é um jogo mais aberto, um segundo jogo em que, independente de qualquer resultado que tivesse aqui, vencendo, perdendo, ou o empate, o qual foi, nada estaria decidido. Teria o segundo jogo e nós teríamos que jogar igual e teríamos que, sim, buscar uma classificação. Claro que esse primeiro jogo, saindo com a vantagem de uma vitória, nos daria uma tranquilidade maior para o segundo jogo, mas mesmo assim não estaria nada decidido. Então é ter equilíbrio, é entender a equipe deles, é entender o momento do jogo para que se possa tomar as melhores decisões. Ô Marquinhos, boa noite. Sobre o Ricardo Bueno, eu não sei se eu estou tendo a leitura errada, era até para você esclarecer. Qual é a proposta da utilização dele em campo? Porque não só por hoje, contra o Maracanã, em outras oportunidades que ele entrou, ele pisa muito pouco na área, para não dizer quase nada. Ele entra mais para uma função de armar, ele é para fazer essa junção, compor o meio campo, porque quando você tira o Gustavo Henrique, fica praticamente sem ninguém dentro da grande área. O papel do Ricardo é mais para ajudar na criação ou na finalização? Não, na finalização. Mas o Ricardo tem essa característica, por mais que você tente posicioná-lo, ele consegue enxergar taticamente os espaços deixados pelo adversário. E aí ele flutua nas costas dos volantes, o adversário, ele gosta de vir preparar a jogada. E aí é claro que nós temos que ter uma organização na saída dele para que se possa ocupar esse espaço. Até porque algumas vezes os zagueiros acompanharam o Ricardo. E nessa movimentação da saída da quebra de linha do adversário, é onde nós temos que achar a mecânica, né? E os próprios companheiros têm que achar e entender esse posicionamento do Ricardo quando ele está no jogo, para que se possa levar vantagem da construção desse jogo ofensivo, né? Mas é claro que quando ele entra para jogador de definidor, né? Jogador que realmente tem que estar na área, tem que pisar mais a área, ser o jogador o que o trouxe aqui, o que nós o trouxemos, para que ele possa ser decisivo, e eu acredito que será. Não tenho dúvida de que ele está crescendo. Eu acho que o jogo mostrou isso. O jogo anterior nós o deixamos durante 90 minutos para até sentir uma situação para a sequência da competição, do que ele podia entregar. E a decisão de iniciar com ele na suplência, né, para que pudéssemos, o Gustavo Henrique, machucar, que eu digo, cansar a equipe adversária, movimentações ali de ataque de linha, movimentações de profundidade, para que ele pudesse depois entrar e fazer a função que ele fez no entre linhas. E aí, na entrada do Luiz, era justamente para que pudesse ter esse segundo homem, e o Ramos para que pudesse atacar espaço, né? Tivemos pouco ataque de espaço,
mas poucos que tivemos foram eficientes, mas não eficazes. Não foram eficazes. Agora é trabalhar durante a semana para que o time possa produzir maior número de ações ofensivas. Professor, o América teve 9 escanteios, né, e pelo menos aí 16 cruzamentos, né, jogo aéreo, como a gente costuma dizer. Faltou aproveitar um pouco mais essa bola aérea, que foi uma arma muito intensa, né? Por exemplo, no último jogo, os 2 gols foram de cruzamento, né? Faltou aproveitar um pouco melhor isso, foi o que a zaga do Retrô, que é muito alta também. E com relação a Rafinha, você espera contar com ele também para o jogo da semana que vem? Você falou muito durante o ano, os reforços vêm dentro do próprio elenco, né? E ele é o vice-artilheiro do América, tem 7 gols na temporada. Ícaro, bem observado, nós tivemos aí um jogo de amplitude, né, do campo, porque a equipe do Retrô, ele no segundo tempo acabou deixando esse espaço por dentro, e aí nós propositadamente trazíamos esse jogo no entrelinhas para justamente colocar a bola na amplitude para executar a função do cruzamento. Faltou sim aproveitar melhor, faltou sim até em alguns cruzamentos uma tomada de decisão melhor. Às vezes essa bola do cruzamento não é a melhor opção alçada, até porque tem 2 zagueiros altos, né, da equipe do Retrô, e nós fizemos muito jogo e que é característico nosso de profundidade e bola para trás. E nós fizemos muito pouco. Nós aproveitamos a profundidade, aproveitamos a amplitude, mas a execução, às vezes no nervosismo, às vezes na ansiedade de querer empatar o jogo de qualquer jeito, a tomar decisão numa ação, né, de finalização, que eu digo da jogada, com o cruzamento apenas colocando na área. E não é característico nosso. Nós sabemos o posicionamento muito bem efetivo dentro da área quando se tem essa jogada de profundidade. E hoje nós, no meu ponto de vista, fomos, volto a dizer, eficientes no segundo tempo, principalmente em ocupar o último terço, em abrir a equipe do Retrô, em trabalhar a profundidade, mas não fomos eficazes na tomada de decisão, no tipo de cruzamento a ser executado. São diferentes tipos de cruzamento, não adianta você chegar ali e só alçar na área. E nós vimos, nosso time é muito forte nesse quesito e fizemos gols de diferentes maneiras porque trabalhamos isso, porque treinamos essa proposta de jogo quando se faz necessário, mas hoje a tomada de decisão ela não foi eficiente, né? Pelo nervosismo, por característica do jogo, mas vamos trabalhar, temos esse jogo da volta aí na casa deles, para que possamos aí durante a semana fazer um bom trabalho e melhorar nesse quesito, e também esse jogo por dentro, que eles nos deram esse jogo por dentro, mas também a finalização de fora da área foi muito pouco eficaz. Nós tivemos essa finalização, tivemos o jogo do corredor central, mas não finalizamos tão bem o quanto a gente sabe que temos jogadores com muita qualidade para finalizar com maior e melhor qualidade, né? Então a gente vai ajustar esses pontos para fazer um jogo melhor, como foi feito no segundo tempo aqui, fazer um jogo mais equilibrado dos 2 tempos no jogo da volta. Marquinhos, boa noite. Deu para ver que o Retrô realmente estudou o América, principalmente no primeiro tempo. Quando as jogadas pela direita foram muito em cima do Marquinhos Pedroso e do Alan. Tanto é que no segundo tempo o gol resultou pelo lado direito e quase que existiu um segundo gol também pelo lado direito. O Alan, na entrevista pós-jogo, até assumiu a responsabilidade naquele momento, e a gente sabe que é do futebol. Mas qual a avaliação que o senhor faz justamente do lado esquerdo do América, que nesse jogo contra o Retrô, na minha opinião pelo menos, sofreu um pouco mais, né, com a velocidade dos jogadores do Retrô por ali? O Retrô é um time muito forte pelo lado direito, né? Com a presença do Totti, não tinha o Fernandinho, mas tinha o Luizinho hoje que fez o gol. E esse lado direito do Retrô ele é muito forte. E a tomada de decisão até para que pudesse iniciar com o Pedroso também foi para que pudesse ser mais resguardado aquele setor ali. E o próprio Thiaguinho, quando inicia, era para poder combater, poder trabalhar essa velocidade e força com o Totti. Um primeiro tempo em que, por mais que tivesse o jogo pelo setor direito, mas não sofremos uma ação ou uma situação com perigo iminente de gol. E por mais que o Alan tenha assumido a responsabilidade, mas a responsabilidade é minha, é de todos nós, não tem esse negócio do jogador, até porque se ninguém falha, todos os jogos terminam 0-0. Então é uma ação do jogo, o Alan já nos ajudou e já fez gols decisivos e importantes, né? Um jogador que tem muito caráter, tem muita entrega, muito amor com a camisa do América. Ele demonstra isso, o carinho, o respeito com a camisa do América no dia a dia. É um clube que o abraçou e ele também abraçou a América. Então, peço para o torcedor que não possa colocar a responsabilidade em cima dele, que abrace, porque o Alan é um jovem, um jogador que vem crescendo, está tendo as oportunidades aqui no América e vem nos ajudando muito. Então,
Ali foi uma tomada de decisão, uma dominada errada e escapou. E aí acho que pela questão do cartão que ele já possuía, ele ficou com medo de chegar um pouco mais forte, de encurtar um pouco mais a jogada do Luizinho, que acabou prejudicando. E o Luizinho com qualidade, é um jogador experiente, um jogador que dispensa comentários, né? Tem muita qualidade, a tomar a decisão de inteligência de correr para o corredor central, de levar para o contato com o Dida e esperar, né, tomar a decisão do Dida para que ele pudesse ter a decisão dele. E ali, no momento que nós sofremos o gol, nós tínhamos que abrir a equipe, tínhamos que tomar as decisões para que se pudesse colocar um pouco mais à frente. Aí o Guilherme entra, que não tem tanta característica na questão defensiva. E aí o Itamar coloca o Lucas Silva, que é um jogador com muita velocidade também, jogador de drible, jogador que tem o enfrentamento do 1 para 1. E nós corremos risco, mas era um momento que nós precisávamos, né, qualificar um pouco mais ali o setor. E aumentou o nosso leque de opções, criamos mais opções, mas volto a dizer, fomos menos efetivos. Mas é jogo de decisão, com caráter decisivo, que a tomada de decisão ali, nesses momentos aí, é muito relevante dentro da partida. Então a gente estudou como a equipe do Retrô nos estudou também. Então são duas equipes prontamente preparadas para que se possa galgar as fases seguintes, brigar pelo acesso e pelo título da Série D. E nós estamos fortes, estamos vivos, estamos prontos e preparados para o jogo fora de casa. Eu acho que a equipe mentalmente demonstrou isso no vestiário após o jogo. Sabemos que ficamos ali devendo o primeiro tempo. O torcedor tem a razão e agradeço ao torcedor com um tempo ruim, aqui em Natal com muita chuva, né? E o torcedor se fez presente. Gostaríamos de entregar a vitória para que eles pudessem ter um final de semana satisfeito e feliz. Mas Deus, por mais que tivesse a entrega à disposição, mas Deus quis que fosse tomada e deixasse, né, essa disputa em aberto. Né? Nós confiamos acreditando muito no propósito de Deus, daquilo que Ele tem feito e tem colocado dentro desse trabalho. Então a gente confia, acredita, temos feito a nossa parte, não tenho dúvida disso, e Deus abençoa, como fez durante a temporada. Não tenho dúvida nenhuma que será um jogo difícil, será um grande jogo, mas lá o Retrô vai ter que sair mais, lá o Retrô vai ter que se expor mais, é característico até mesmo do seu presidente, né? E impõe isso ao seu treinador, por mais que o Itamar tenha uma característica um pouco mais defensiva, mas lá o Retrô vai ter que sair. E aí nós estamos preparados para que se possa ter lá um resultado que nos dê a condição de classificação. Um jogo difícil, volto a dizer, um jogo extremamente tático, um jogo extremamente difícil, mas estamos prontos e preparados para buscar a classificação. Marquinhos, boa noite. O América é um time que em casa se impõe muito, com e sem a bola. E esse primeiro tempo hoje foi um América um pouco mais recuado. Queria saber se foi planejado isso durante a semana para surpreender o Retrô nos contra-ataques, ou se foi pelas circunstâncias no meio do jogo, com muita chuva, um Retrô que estava conseguindo se impor muito com a bola. O América teve que ter essa postura um pouco mais reativa para não se abrir contra a equipe do Retrô. Não, isso acaba sendo uma situação sem ter, né, uma imposição técnica, tática do comando. Isso por muitas vezes, esses jogos decisivos têm esse caráter, né? E o jogador, ele sente o jogo. E ali foi mérito mesmo do Retrô. O primeiro tempo em que soube, como foi colocado muito bem, soube estudar a nossa equipe, soube tirar a linha de passe, soube anular o nosso meio. No primeiro tempo, o Souza era o que mais estava tentando, mas tivemos dificuldade. Ele estava vindo muito atrás, muito na linha dos zagueiros para tentar cartear, para tentar iniciar essa fase de construção. O Enderson, o Ferreira, nós não tivemos o coração do time, que é o nosso meio, numa produção efetiva. E aí, nosso time sentiu, nosso time veio para trás da linha da bola, mas mérito do Retrô. E até comentei com eles, eu acho que foi o primeiro jogo dentro dos 8 meses que aqui estou no comando do clube, que a gente pega um clima desse, essa atmosfera de uma chuva dessa intensa, um jogo mais rápido, um gramado mais rápido, mas isso não é muleta, não é desculpa. Nós fizemos um primeiro tempo abaixo, que deveríamos ter jogado melhor sim o primeiro tempo, mas está de parabéns o meu grupo, está de parabéns os atletas, porque entenderam no intervalo do jogo a mudança tática que foi feita, a cobrança que foi exercida, eles se cobraram, é o mais importante no vestiário, eles se cobraram e viram o quanto deixaram de produzir o primeiro tempo, que não era o nosso jogo, e aí no segundo tempo que nós voltamos a ser América, né? E isso que eu falei para eles, com fé acreditar no que Deus tem como propósito para esse trabalho, e nós temos que entregar o melhor, temos que fazer o melhor. E o segundo tempo nós fizemos, o primeiro tempo não foi feito o nosso melhor, o segundo tempo fizemos, né, buscamos um resultado de empate, poderíamos ter saído com a vitória pelas oportunidades criadas, principalmente em cruzamentos e bolas paradas,
mas está em aberto e vamos buscar esse segundo jogo aí, mentalizar bem. Precisamos do nosso torcedor, se faz presente, agradeço, volto a dizer, enfatizar a presença do torcedor, agradeço pelo apoio, agradeço pela demonstração de carinho, demonstração ao termo da partida aí, do eu acredito, vamos subir, Mecão, é isso aí, temos que nos fazer presente lá no Recife. Eu tenho certeza que a torcida vai se fazer presente, estará lá presente, e volto a dizer, não será um jogo fácil, mas nós temos que concentrar bem a semana, fazer uma grande semana de trabalho para buscar a classificação que nos coloque na próxima fase da Série D. Eu queria saber se o América demorou, principalmente no primeiro tempo, para entender a proposta do Retrô. Eu acredito que não, você não acreditava que o Retrô vinha assim. Ele praticamente dobrou o lateral esquerdo para inibir as subidas do Marcos Ítalo. Isso ficou bem claro, porque o jogador tinha basicamente só função defensiva. Faltou o América ter inteligência dentro do jogo, dentro do primeiro tempo, e jogar um pouco mais por dentro, porque quando você tira um jogador da linha de frente, o meio fica muito mais aberto. O América continuou insistindo sempre do lado direito. Foram poucas as vezes que o Marquinhos Pedroso, por exemplo, chegou pelo lado esquerdo e isolou muito o Thiaguinho, que tecnicamente, do ataque do América, é o jogador mais efetivo. Faltou o América entender e ler um pouco o jogo dentro do próprio primeiro tempo. A entrada do Bueno foi justamente no intervalo para nos oferecer esse jogo de corredor central. E nós tivemos esse jogo. Então, teve ações ali que nós planejamos e organizamos e não executamos. Nós treinamos, preparamos e não executamos. Talvez se tivéssemos executado um pouco mais da movimentação, porque nós aceitamos a marcação que era um encaixe individual e ficamos muito bloqueados no jogo defensivo da equipe do Retrô e não nos mobilizamos a nos mexer, a movimentar um pouco mais, a arrastar a marcação individual para que pudesse abrir mais espaço e caímos na armadilha do Retrô no primeiro tempo. E aí no intervalo a gente conseguiu ajustar um pouco mais, organizar um pouco mais a entrada do Bueno nesse intervalo, foi justamente para ocupar aquele espaço. Depois o Luiz entra para que se pudesse ter esse jogo mais apoiado, mais no corredor central, e o Guedes para que pudesse dar um pouco de profundidade, um jogo mais apoiado, um jogo de maior qualidade de cruzamento. Então a gente, no primeiro tempo, faltou um pouquinho essa movimentação e que poderíamos ter, efetivamente, entregado um pouco mais na movimentação, na entrega, na disposição, mas assim, é uma decisão. Decisão a gente tem que entender como que é construído, entender um pouco mais o jogo, para que se possa executar as ações que foram treinadas, trabalhadas com mais clareza, com mais eficácia. E isso faltou um pouquinho no primeiro tempo.